No ar, TV Com, debate desta quinta-feira, dia 16 de julho, vai falar sobre a luta, a briga, a necessidade do emprego. Ontem nós tivemos uma manifestação, tivemos ônibus incendiado em Cubatão e a gente vai debater um pouco mais essa crise que já está chegando cada vez mais perto dos trabalhadores, está se concretizando, melhor dizendo. Antes era um fantasma, agora já é realidade. E para isso hoje a gente traz o TV Com Debate, pela primeira vez desde que eu estou aqui apresentando o programa, o advogado André Luiz Simões. Muito obrigado pela presença, André, boa noite. Boa noite, é um grande prazer estar aqui. Já fiz outras vezes, mas ainda não com o prazer de fazer com você o TV Com Debate. Não na nossa gestão, como eu costumo brincar. Isso. E também me ajuda hoje a fazer o programa Miguel Escandon, mais que um comentarista, na verdade um conselheiro deste programa. Miguel, muito obrigado pela tua presença. Eu não posso retribuir esse obrigado, porque eu já me sinto tão confortável ao lado de dois amigos, já fizemos vários programas juntos. Estamos aqui para tentar construir mais pensar do caminhar numa vida, né? O caminhar no mundo, e aqui estamos à tua disposição, à disposição dos espectadores, e dizendo que a alegria é grande, eu estou emocionado. A tua experiência com a tua vivência no exterior também vai ser bom para dar um molho nesse nosso debate. Perfeito. Falando de emprego, André, ontem a gente teve aquela situação em Cubatão, mas foi uma situação que chegou atípica. Mas a gente sabe que a crise econômica está instalada, mais por incompetência política do que por problemas econômicos reais. Os problemas que foram criados por conta da incompetência política, na minha opinião, do governo federal. Como que você está analisando esse quadro? Você que é especialista em direito do trabalho, conhece a realidade da relação capital e trabalho? O que gera essas manifestações já vem de algum tempo, não é de agora. Agora se intensificou mais por quê? Por causa do desemprego, né? Como todos sabem, pela primeira vez, eu tenho 52 anos de idade, primeira vez que eu escuto falar que a Cosipa, uma empresa de Cubatão, a Cosipa, atualmente Usiminas, né, desativou um alto-forno. Quer dizer, isso é um custo absurdo para a polo industrial de Cubatão. É uma coisa absurda que aconteceu, né? E aí o desemprego que acompanha tudo isso, mais a situação econômica que o país vem vivendo, gerou uma intensificação nesses problemas que vem ocorrendo em Cubatão já há algum tempo, que os trabalhadores locais estão desempregados e por questões de sobrevivência mesmo, e começaram a criar problemas com... o problema começou a surgir ali na Secretaria de Emprego, no PAT, né? Posto de Assistente ao Trabalhador. Como se sabe, as indústrias mandam as demandas para lá, né? E aí o PAT faz o cadastramento para direcionar os trabalhadores para aquelas vagas. E o que aconteceu? Eles começaram a tentar impedir, porque, lógico, atrás de emprego começa a vir gente de Santos, que está desempregado, começa a vir trabalhadores de Praia Grande, de outras cidades, até porque praticamente são todas limítrofes. Metropolização do trabalho. É uma situação metropolitana. E aí os trabalhadores de Cubatão começaram a se unir para impedir isso. Descontentes com essa dinâmica que estava... Exatamente, de não dar uma prioridade. Eles acham que tem que ter uma prioridade para os trabalhadores de Cubatão no cadastramento e distribuição desses empregos. E, infelizmente, começou essa discussão toda. O secretário de Emprego, meu amigo particular, o Carlos Benincasa, fez um esforço juntamente com os sindicatos, fizeram várias reuniões com a prefeitura, com os sindicatos e com representantes dos trabalhadores para tentar
solucionar esse problema, né? E aí deu até uma melhorada, um tempo, ficou uma situação mais sossegada, mas agora com o agravamento do desemprego, né, começou novamente até que ontem desagou naquele problema todo que houve na cidade. Lembrando que a violência não resolve nada, né? Não resolve, mas só prejudica o início do diálogo. Com certeza. Faltou planejamento, faltou qualificação, encaminhamento dessas pessoas para serem reinseridas no mercado de trabalho? É uma série de fatores. A falta de qualificação profissional é uma delas. Você às vezes tem vaga sobrando, mas não tem gente para colocar. Por quê? Porque não tem qualificação. Então é falta de planejamento, né? E que isso já vem também, já são fatores... Não é um problema que começou ontem. Não é um problema que começou ontem. Então você não tem solução bastante para inserir esse trabalhador de uma forma técnica, de dar condições para ele técnica, para poder entrar no mercado de trabalho. Porque a maioria das funções, a maioria do desemprego começa lá embaixo nas funções que não têm qualificação, né? E eles ficam desempregados e precisam trabalhar como todos nós. Só que eles não têm acesso. E aí começa esse problema. Por exemplo, vem um de São Vicente, que tem um torneiro, vamos dizer, um torneiro mecânico, que apesar de ser uma função praticamente em extinção, mas vamos dar esse exemplo, um torneiro mecânico. Vão ter 3 trabalhadores sem qualificação em Cubatão precisando de emprego, mas vão pegar o de São Vicente porque ele é torneiro mecânico e a empresa precisa de um torneiro mecânico. Então, a falta de planejamento já de anos e anos, falta de qualificação e que acaba gerando essa situação toda. Miguel Scandon, você que inclusive viveu um tempo fora do país, viveu nos Estados Unidos, poderia falar da sua experiência em relação ao que você viu lá em visão do capital-trabalho? Porque nos Estados Unidos é diferente essa relação trabalhista, a forma como isso o trabalhador recebe por semana, tem alguns que recebem até por hora, existe o 14º, terceiro salário, porque aí se você pagar por semana, o 13º já está incluído nessa conta, não é isso? Do ponto de vista legal, a legislação trabalhista americana é completamente diferente da nossa, né? Não existe 13º lá. Existe uma bonificação que a empresa paga, se quiser, dependendo do lucro, seria uma participação nos lucros. Aqui no Brasil, seria a participação nos lucros, que ela dá para o empregado no final do ano, em dezembro, é um abono. Se ela teve lucro e se ela achar que os empregados dela merecem, ela pode ou não dar. E o sistema lá é sindicalizado. O sindicato a livre negociação é muito maior do que aqui. Mas é porque as duas partes lá são mais... Tem um grau o poder de negociação é maior, o grau de negociação é melhor do que aqui. Aqui a nossa legislação trabalhista, desde que foi criada por Getúlio Vargas, ela foi criada para proteger o trabalhador, ela é protecionista, ela não deixa, ela não dá condições iguais do trabalhador para o empresário. O trabalhador é sempre a parte mais fraca, o hipossuficiente, né? E o empregador é o mais poderoso. Por quê? Porque ele tem o poder do dinheiro, o poder econômico, né? Vamos dizer assim. Subentende-se que ele teria uma condição melhor. Uma condição melhor de impor a sua vontade. Exatamente. Miguel Scandon, você percebeu isso quando passou um tempo nos Estados Unidos? Eu estou fazendo uma análise sobre toda essa posição que foi passada. E a minha experiência lá fora foi assim. Eu observei que as habilidades profissionais, elas tinham um valor muito maior lá perante o mercado do que propriamente o trabalhador sindicalizado. Então, eu observei que, ao desenvolver as minhas habilidades, expô-la ao mercado, eu consegui ter um resultado muito grande. Por quê? A América desenvolveu um sistema de automatismo e a especialização, microespecialização em cada pessoa. E hoje em dia as pessoas estão devotadas a um teclado, não é? E ali eles acreditam que vão encontrar todos os sonhos realizados em cima daquele teclado. Teclado seria o computador. Isso, aprofunde-se, exato, o teclado, perdão, não expliquei direito, o teclado do computador.
Então, o ser humano, ele acredita que o grau do desenvolvimento sobre o teclado do computador dá para ele os sonhos que ele gostaria de concretizá-los, tá? Então, e eu observei o seguinte, que naquela sociedade, aquilo que eu tinha construído aqui na minha caminhada, lá era muito mais valorizado que aqui, que é a mão de obra para soluções. Porque numa sociedade tão evoluída, imagina-se que a mão de obra não tem, aquela mão de obra versátil, não tem utilidade. Engano daquele que pensa dessa maneira. Então eu confrontei aquilo que eu tinha armazenado aqui e eu os desolvi, eu coloquei à disposição. E verifiquei que simples fatos de conseguir fazer situações do cotidiano numa residência ou numa empresa, simples fato, qualquer coisa, vamos supor, uma torneira, né, desenvolver um aquecimento, porque soluções do trivial eram muito mais valorizadas que a próprio funcionário que estava já enquadrado, onde ele tinha o seu valor hora, como foi dito agora, lá o valor de trabalho é hora, não existe 13º e semana inglesa, não. Lá o salário é por hora, como foi citado aí. Então, quanto mais horas o indivíduo produzir, mais ele ganha e é retribuído por esses valores. Então, existe um estímulo à produção, à produtividade. Então, é uma sociedade que foi pensada para produzir. É a máquina da produção. Para produzir e para consumir, né? O consumir é o seguinte, se você produz, você ganha. E com o que você ganha, você consome. Que é o que alimenta a roda do capitalismo. É uma sistemática que eles encontraram, que eu acredito, muito mais confortável do que aqui. Então, o que aqui eu observei? Por exemplo, então, eu expliquei um pouquinho da minha experiência lá. Eu consegui, para vocês terem uma ideia, eu consegui trabalhar em Hollywood. Não nas frentes das câmeras, mas eu fazia parte de manutenção de equipamentos. Trabalhou em estúdios de cinema? Não, em manutenção dos equipamentos de estúdios de cinema. Que tudo lá é alugado. Lá ninguém, quando se produz um filme, não existe o indivíduo comprar seu equipamento, como o exemplo do Mazzaropi, que ele comprou o primeiro equipamento cinemascope do Brasil. Então aqui o pensar é diferente, é comprar. Só que isso tem defasagem, perde-se uma série de evoluções. Tem a manutenção, tem a tecnologia. E a evolução da tecnologia. Então lá eles é outro sistema, lá eles alugam. E ao alugar, logicamente, o indivíduo, que é o operador, ele joga, quebra, pau, e aquilo vai para uma parte que faz a parte de manutenção, que são as gruas, todo o sistema lá. E é nesse universo você trabalhava que eu trabalhei como técnico nesse? Na parte de manutenção. E observei que a mão americana, ela é muito ruim em relação a nós. Porque nós aqui aprendemos a tentar resolver problemas com os parcos parcas ferramentas que nós temos. O mínimo, fazer o máximo com o mínimo. Então, nós aqui desenvolvemos o lado da criatividade, o lado da habilidade e o lado de solucionar situações para resolver aquele problema. Não é simplesmente trocar uma peça, porque às vezes não é possível. Você tem que entrar, tem que ter conhecimento de metalurgia, de soldas e ter uma série de coisas que eles não têm. E eu entrei nesse universo do chamado quebra-galho. O Escandon é que tá, vê lá ele. Por quê? Porque eles eram robotizados nas escolas a fazer troca. E não havia situações que não havia possibilidade de trocar. Então, essa experiência que eu estou passando a vocês e ao espectador, eu queria trazê-la para Santos, não pensar Santos. Então, Santos é o seguinte... É uma cidade que é aprazível, uma cidade agradável, que tem um povo, Santos e região, entenda-se que eu falo. Baixada, Santos sem querer, Santista. Perdão. Eu não falo a Baixada. Guto, eu não falo Baixada porque eu não gosto dessa expressão Baixada. Você não é a primeira pessoa que me fala isso. Não gosto dessa expressão porque ela tem uma conotação que não é simpática. Meio pejorativa, né? Para mim é. Apesar de ser um termo geográfico, né?
Então, eu remeto aqui. Então, é uma cidade, uma região aprazível, um povo agradável, um povo que tem condições, só de olhar o mar, existe uma limpeza mental, existe toda uma cidade plana, existe uma série de recursos. E isso, para muitos que estão em outras cidades, são atrativos. Então, pensar-se em Santos é pensar numa qualidade de vida. Pensar em Santos, pensar na região do litoral, na nossa região, é muito agradável porque temos o mar, tem uma série de coisas. E isso vem gente qualificada e não qualificada para concorrer com o pouco que temos aqui. Mas todos nós aqui, nós todos, digo em parte, né? Não vou colocar todos, mas grande parte das pessoas, elas querem estar trabalhando num sistema de teclado de computador, está numa condição de outra, não quer fazer trabalhos mais, não digo nem braçais, mas de habilidade, mesmo porque está se perdendo as habilidades, né, do raciocínio, e nós estamos caminhando para uma sociedade do descartável que não estamos preparados para isso. Em cima disso, existem várias profissões que praticamente a gente não encontra mais. Sapateiro, sim. Barbeiro, né, que agora o mestre aqui já falou de torneiro. Né? Por coincidência, eu sou torneiro mecânico. Então você é uma pessoa altamente qualificada. Não, é o seguinte, eu me aprofundei em uma série de coisas. Eu me aprofundei em estudo de metalurgia, de solda, de materiais e de uma série de coisas por uma série de fatores, né? Então eu sou meio multidisciplinar. Multiuso. É multiuso, assim colocar? Eu queria saber do André o seguinte, a gente falou das relações do capital-trabalho dos Estados Unidos, relação capital-trabalho no Brasil. Você acha que a legislação trabalhista norte-americana é a ideal? E se você acha que sim, quanto feijão a gente vai ter que comer para chegar no nível que ele chegar? A questão é essa, ela é ideal, a legislação de cada país é ideal para aquele país. Na Alemanha, por exemplo, é diferente. Ela tem a sua legislação trabalhista e lá funciona. No Japão também tem as suas características. Tem até aquela lenda, não sei se é uma lenda, né, que diz que a fábrica tem que fechar os portões e pôr guarda na porta. Porque senão os caras querem voltar para no domingo, porque senão eles vão lá e trabalhar no domingo. Só que acontece que eles não têm mais como consumir. Então eles não podem produzir muito, porque senão também quebra. Né? Então, cada país tem a sua realidade. O Brasil tem a sua realidade. A legislação ainda precisa mudar. Nós já estamos já entrando na livre negociação, ainda tem um pouco de resistência da parte dos sindicatos, os próprios empresários, quer dizer, as resistências ainda são muitas, mas aos poucos está sendo inserida a livre negociação, um pouquinho independente daquela legislação, e deixa a Justiça do Trabalho para resolver o problema, se houver algum problema eles entre si, eles fazem as suas negociações, e está lá a Justiça do Trabalho para que, se acontecer algum problema depois, se algum dos lados não cumprir, aí está lá a Justiça do Trabalho para decidir quem está certo e quem está errado. O problema é que ainda a Justiça do Trabalho, como todo mundo fala, todo mundo diz, ela sempre, mas os empresários, eu sento lá na mesa da audiência, eu já sento errado, porque o juiz já vem dizer para mim que eu estou errado porque eu sou empresário. Não é assim, não é por causa disso, é porque a legislação trabalhista é paternalista, ela é feita para proteger o trabalhador. Está mudando? Já está mudando, porque a legislação trabalhista eu sempre digo, ela foi criada numa época em que criança trabalhava 18 horas por dia, 20 horas por dia, e a mulher, quando ficava grávida, era mandada embora, sem direito a nada. A criança de 7 anos, 8 anos, era colocada numa máquina, porque a mãozinha dela era pequena, tinha como movimentar aquela máquina. Então foi criada numa época que o regime era praticamente escravo, né? Era trabalho escravo praticamente. Trabalhava 20 horas por dia, não ganhava hora extra, não recebia
não tinha tempo nem para se alimentar, quer dizer, não tinha férias, né? Não tinha férias, e se não ficasse doente era descartado, colocavam outro no lugar. Não tinha essa situação do atestado e ter uma Então foi criada nessa época para disciplinar e foi vindo através dos tempos, e ainda hoje se cometem aí absurdos, muito menos, está muito mais moderna, e nós temos a construção jurisprudencial, que é importante no país ainda, né? A própria jurisprudência formada pelos tribunais, ela ajuda também, ajuda bastante na legislação. E mudar a CLT, eu acho que ainda não é hora. Ela tem que ser modernizada, já está sendo, algumas coisas já foram modernizadas pela própria Constituição de 88, mas ainda não é possível flexibilizar muito mais do que está sendo flexibilizado. Tem que ser uma coisa muito lenta, porque para as duas partes, gradativa para as duas partes também evoluírem da mesma forma. Você tocou num assunto que é o trabalho infantil. Muitas pessoas, lógico, não a gente observando o advento do ECA, mas trabalho infantil, a partir de que ano que você acha que a criança pode, o adolescente, né? Não vamos falar da criança, o adolescente poderia trabalhar com menos de 16 anos, você acha? Dependendo da situação, uma atividade... É muito relativo, porque você veja, lógico que uma criança, um menor nenhum de 16 anos vai poder ser carvoeiro, como acontece muito nas regiões mais longínquas do país, que as crianças são submetidas a trabalhar naquele carvão, que dá doença, que a criança não vai para a escola, é diferente. Agora, nós temos o programa do Menor Aprendiz, que é um excelente programa. Nós temos aqui na cidade de Santos um exemplo, o exemplo que é o Campus. É um exemplo para o país inteiro, o Campus de Santos. Foi um dos primeiros a aparecer na cidade de Santos, que é hoje a legislação do Menor Aprendiz. Mas o Campus existe há quantos anos aqui? 40 anos? Quer dizer, nós temos... E sempre bastante concorrido, né? Muito concorrido, porque é um caminho de educação e de preparação. Início de preparação do jovem. Da vida profissional. Né? Agora, tem que ter um limite mínimo. Você não vai pôr uma criança de 10 anos trabalhando. Não é possível. Não está formada, não tem formação para isso. Nessa idade, ela precisa estudar. Quando ela pode já começar a estudar e trabalhar, aí sim, vamos entrar no Menor Aprendiz, que ele vai ter uma jornada reduzida, ele tem um dia na semana que ele não vai trabalhar, ele vai participar de cursos. Então, temos uma legislação boa para o jovem aprendiz. Eu acho que o Brasil está nesse campo, está bem encaminhado. Mas chegou... E modernizado. Mas chegou com o tempo que deveria chegar ou chegou atrasado também, em relação a outros países? Depende, não, porque nós já tínhamos outras. Agora é lei, mas nós já tínhamos essas instituições, por exemplo, como o Campus, que tem, na grande maioria das cidades, tem o Campus, né? Que tem outros nomes, tudo, mas são... A filosofia é a mesma. A filosofia é a mesma. É lógico que o Brasil tem muitas diferenças, né? Muitas diferenças. Então, como eu disse, naquelas regiões mais longínquas, mesmo com essa legislação, ainda existe o trabalho escravo, ainda existe o trabalho proibido da criança. Isso aí depende da fiscalização do poder público. E o Ministério do Trabalho, nesse ponto, é bem rígido. Eles fiscalizam, mas ainda existe. Eu vou fazer uma provocação aqui, não sei se vai dar para os dois responderem ainda no primeiro bloco. É uma questão cultural do brasileiro ter muitos filhos e esses filhos trabalharem, principalmente no interior. Principalmente nas famílias que tinham algum pedaço de terra, os filhos trabalhavam desde crianças. Até que ponto isso é positivo para a formação de uma criança, de um adulto, daquela criança que vai ser um adulto? E até que ponto é negativo? Bom, eu não sou psicólogo, né? Nem especialista. Mas aí para o cidadão, eu acho que para o cidadão o trabalho, nunca ouvi dizer que trabalho fez mal para alguém. Né? O trabalho ele edifica o ser humano. É uma forma de educar, uma forma de edificar o ser humano e ensinar. Né? Eu acho que... Nós vamos, como eu falei, nós vamos ter que fazer um break, mas a gente já volta.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Agradecendo a você a audiência, convido-os a sempre prestigiar e continuar assistindo o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, com reprise sábado às 14 horas, nos municípios de Santos, São Vicente e Praia Grande. O programa Estrela Guia na TV procura, diversificando os assuntos, levar você momentos de entretenimento, lazer e uma boa informação. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Eu quero convidar todos para assistirem o programa Esporte e Companhia. Não é isso mesmo, Roberta? É isso aí, Edu. Todas as segundas às 22 horas. Aqui na TV Com, canal 11 NET. Estamos de volta com o TV Com Debate desta quinta-feira, hoje recebendo o advogado André Luiz Simões e o presidente da ONG Amigos da Água, Miguel Escandon. A gente, antes de fazer o intervalo, nós estamos falando da outrora, como já dizia a minha avó, na época de outrora, no passado, muitas famílias, principalmente as famílias que tinham muitos filhos, esses filhos começavam cedo a ter uma responsabilidade e a trabalhar dentro de casa.
Cada um tinha uma certa função, as meninas aprendiam a cozinhar, cuidar dos irmãos mais novos, os meninos, se o pai tivesse algum ofício, também acabavam indo suceder o pai. Hoje a gente não vê muito isso. A minha pergunta antes do intervalo era justamente para provocar vocês e saber se isso é bom ou ruim na formação do indivíduo. O início da responsabilidade, numa pequena função, saber que ela tem que fazer aquilo todo dia e o porquê que ela tem que fazer aquilo, já são indícios de que ali está uma boa educação? Isso chama-se educação, né? Hoje em dia é uma coisa que é muito discutida, que está acabando praticamente. Por quê? Porque os pais hoje, pai e mãe trabalham o dia inteiro, então aí acaba transferindo essa responsabilidade de educar para a escola, para a creche, onde a criança vai ficar o dia inteiro. Minha neta, por exemplo, fica o dia inteiro na escolinha. Então, você tem que escolher uma boa escola. Mas a gente, graças a Deus, a gente consegue dar uma boa base, né? Meu filho também teve que ir para uma escola muito cedo. Graças a Deus, eu dei uma boa base para ele. Mas é uma coisa que, antigamente, era muito... Cada um tinha a sua tarefa, como você disse. Eram muitos filhos, 9, 8 filhos, 6 filhos. E cada um tinha a sua tarefa, ajudar as meninas, né, ajudando mãe. Mas são épocas diferentes, né, mas sem dúvida nenhuma é importante para a formação do cidadão, claro que sim. E hoje a gente tem, com a evolução da tecnologia, a gente tem hoje máquina de lavar, ferro elétrico, a vida da mulher ficou, entre aspas, mais fácil. Acabaram alguns problemas, mas vieram outros. E a mulher passou também a ocupar o espaço no mercado de trabalho. Há um conflito aí de essa segunda jornada, terceira jornada, algumas são mães. Isso também ajuda nesse caldo aí trabalhista do Brasil? Eu acho que não, acho que hoje as tarefas estão mais divididas. O homem hoje mudou bastante. Ainda tem, lógico, como não pode ser uma regra unânime, mas eu acho que o homem mudou bastante e está aceitando mais essa situação. Ajuda, inclusive, né? Porque a mulher realmente, a segunda, terceira jornada, a mulher chega em casa depois do trabalho, ainda tem que verificar as coisas de casa. Quando tem uma funcionária, uma empregada, tem que orientar. Quer dizer, realmente ficou um encargo a mais para a mulher. Miguel Scandon. Eu estava fazendo uma viagem. Você divide a conta? Divido a conta, geralmente eu pago, mas eu gosto de dividir, ou não, depende, é muito relativo. A sua pergunta é muito complexa. Primeiro encontro, geralmente paga. Primeiro complexo a sua. Mas eu estava fazendo uma viagem, eu tenho origem europeia. E na minha formação de criança, eu entrava na escola às 8 e saía às 6 horas da tarde. Eu comia dentro da escola. E no sábado, a gente estudava até as 6 horas da tarde e ainda levava a lição para casa para apresentar na segunda-feira. Então, a gente tinha praticamente o dia todo na escola. Praticamente, ainda levava a lição para casa. Então, a construção da minha vida, ela foi embasada em fazer 8 horas de escola. Quando aqui chegamos ao Brasil, eu só tinha escola 4 horas por dia. Tomou um choque. Então, a disciplina lá era diferente. Por exemplo, eu me lembro, eu era pequenininho, a gente saía na escola e vamos ao campo, falava assim. Eu me lembro isso como se fosse hoje, vamos ao campo. Aí então a professora, o professor, a gente ia tudo com a lancheira, levava lanchinho e tinha que levar uma lupa. E essa lupa fazia parte da roupa, né? Lá, inclusive, usa-se avental, não é uniforme como aqui. Lá é um avental, era usado como estética, para proteger a roupa, era avental. E a gente saía, vamos ao mato. Na verdade, o mato não era uma pracinha lá. E a gente ia lá. E com a minha lembrança, a gente ia, com os amiguinhos, a gente ia vendo a lupa, os insetos, ia construindo a existência da vida microscopicamente dentro da lupa. Quer dizer, era uma outra visão da realidade que eu vivia aqui. Aqui não era assim. Aqui eu só tinha 4 horas.
Eu estudava no Cesário Bastos, entrava às 7 horas da manhã e saía às 11. Então eu tinha o tempo todo que eu não ociosidade. Eu ficava. Logicamente, os meus pais tinham aquela formação e eles iam passando para mim os seus conhecimentos e a postura, né? E isso tudo foi me formando uma mescla entre uma responsabilidade, uma cultura que eu vinha com aquela que eu estava vivendo. Isso tudo é para dizer o seguinte, que se perde o legado do conhecimento, porque entenda-se que nós estamos num país riquíssimo, um país maravilhoso, as temperaturas são amenas, o ano todo há 3 safras aqui em várias áreas do país, temos 3 safras, nós temos uma terra ainda que tem fertilidade, coisa que na Europa não existe mais, a terra tem que ser adubada, tem que ser não sei o que, tem que ser, enfim. Aqui não, aqui tudo germina fácil. No telhado da minha casa nasceu um tomateiro que eu nunca coloquei tomate lá. Então é um outro patrimônio que está aqui. Então, só que tem uma coisa, da mesma forma que eu estou vivendo, eu acredito, e quero dividir isso com vocês e com o espectador, lá fora está sendo visto isso com interesses de, quem sabe, nós voltarmos a ser colônia. Porque a gente não está conseguindo... Mais ser do que dono do isso, próprio nariz? mais do que isso. Enquanto nós aqui estamos brigando com as leis e uma série de coisas, os outros lá fora estão esperando a gente se degladiar, enfim, para pegar algumas coisas, enquanto eles vão vir como os senhores conquistadores, não é? E vão pegar praticamente, porque eles vêm com um patrimônio de tecnologia, um patrimônio de equipamento, um patrimônio de disciplina, como estávamos falando em off, no Japão, que se trabalha, que se fecha as portas para o indivíduo não entrar. Mas acontece o seguinte, o Japão tem outro sentido da coisa. É uma outra disciplina, em produção, não se questiona, o indivíduo trabalha, ele ganha, não se questiona, ele vai e fica tudo num quadrado. Nós aqui já somos mais autônomos, já somos mais versáteis, temos o calor, o sol daqui cria uma outra atmosfera para tudo, inclusive até para o ócio, né? O que faz com que os outros queiram que nós entremos no ócio, porque eles estão interessados e tenho certeza que nós vamos ser conquistados novamente. Não seja pessimista. É um domínio, seria um domínio econômico, não é mais como era antigamente. Sim, chegavam os militares aqui, agora domínio através da economia e da tecnologia. Os chineses já estão fazendo isso. É a segunda maior economia chinesa. Os chineses já fazem tudo isso. Falava-se agora, eu estava comentando sobre a Cosipa, que é sabido e notório que eles desativaram um alto-forno. Isto, quem não conhece a Cosipa, eu conheço um pouco. Então, a Cosipa entenda Usiminas. Então, quem não conhece sabe, ou vai saber o seguinte, que um alto-forno, ao ser desligado, o prejuízo que causa e que o prejuízo para ser e o tempo que se faz para que aquilo volte ao normal é um prazo e que as pessoas não entenderam. O fechamento do alto-forno quer dizer o seguinte, a demanda do produto não está saindo. O que faz? Para-se a produção, mas por que parou? Parou porque existem outros que estão oferecendo o produto mais barato com uma outra disciplina de mão de obra ou com automação. O aço chinês. Então, mas o aço chinês não chega ao nosso. Por enquanto não. Porque eles não estão querendo colocar no mercado, eles querem conquistar mercado. Então, ponha produtos de baixo nível e baixa qualidade e baixo preço. É baseado nesse teu raciocínio que você acha que nós vamos ser economicamente submetidos a outras potências, né? Esse é o exemplo. Não, a linha do meu raciocínio... Teoricamente seria esse exemplo a ser dado. Na verdade, nós já somos, né? Porque nós produzimos... O que nós fazemos? Nós mandamos a bauxita para fora e compramos o alumínio 10 vezes mais caro do que custa. Quer dizer, nós poderíamos produzir o alumínio para o nosso mercado interno e até competir para vender lá fora. Claro. Mas por quê? Não dá, porque o imposto aqui, a política econômica aqui, a política do governo, governamental, não permite que a gente faça isso. Só continuando o teu raciocínio, o próprio café. A Alemanha é o maior exportador de café. A Alemanha não tem um pé de café lá. Mas então... A quem interessa isso?
essa estagnação, porque a gente, por exemplo, o Porto de Santos. É claro que o Porto de Santos tinha que ter uma função muito maior do que ele já tem. Aqui, ou no estuário, mais para o lado de Cubatão, devia se criar as empresas processadoras dessa matéria-prima que nós já temos. Não existe. Processar essa matéria-prima e já exportar o produto manufaturado. E não commodity. E você deu o exemplo. O Brasil é um grande exportador de commodity. É soja, é minério de ferro. Nós vendíamos água está sendo exportada nas commodities. E a gente sem água em alguns lugares. Nós vendíamos a laranja, hoje não, porque a empresa se multinacionalizou. Ela começou a comprar fazendas lá em Miami. Nós vendíamos a laranja para os Estados Unidos e depois comprava o suco concentrado de volta. Da nossa laranja. Da nossa laranja. Quer dizer, não dava nem para dizer que era uma laranja estrangeira. Era uma laranja nacional. Eu estou tomando suco importado. Orange Juice. O suco é importado, mas a laranja é nossa. E aí, me entristece, Guto, sem querer tirar o teu raciocínio, só para agregar, que me entristece quando a gente vê os índices de exportações que levaram as exportações nossas a levar tanto. Isso, na minha concepção, é negativo. Porque você está exportando o grande patrimônio que você tem, que é alimento e é água. Então você está exportando para os outros ainda se nutrirem. Outra observação, vocês repararam que os orientais mudaram a estatura? A estatura física. Eles estão maiores? É isso? Por exemplo, os japoneses tinham pouco pescoço. E agora tem os pescoços mais elevados. Não, é uma questão é genético. Né? Genético. Mas por que essa mudança genética? Porque eles mudaram a alimentação deles. Eles não estão fazendo a alimentação como eles tinham há 50 anos atrás. Advinda do nosso material, da nossa produção agrícola, que é de altíssima qualidade. Então, o que está acontecendo? Nós estamos nutrindo os conquistadores. Eles viram fortes, nutridos e bonitos. Em cima do que você falou, literalmente para inglês ver. A gente exporta para inglês e outros. Inglês no sentido... Em relação ao que vocês estão falando, a gente chega na outra ponta da corda, que é o emprego. Quer dizer, se fecha um autoforno, os empregos também daqueles profissionais que atuavam naquela área vão ser fechados. E com o autoforno não se religa como a gente liga o fogão de casa. O autoforno, quando é desligado, é a mesma coisa que pegar uma marreta, uma máquina e derrubá-lo inteiro. Você destrói. Você vai ter que... Porque ele tem um revestimento, acho que o Escandão... Ele tem um revestimento de refratário. São tijolos refratários. Tijolo refratário. Eles precisam ficar... E ele precisa ficar porque tem dilatação, tem uma série de fatores. Se você esfriar, ele dilata e estoura, queima. Ele trinca, não presta mais. Tem que ser reconstruído. Isso não está sendo explicado. Aliás, ou seja, o termo desligar está sendo muito legal. Não, mas destruir. Mas o espectador do TV Com Debate, ele está sendo privilegiado no entendimento do que na mídia não fala. A mídia não explica isso que nós estamos falando. Eu aprendi muito isso em razão da minha profissão, das demandas trabalhistas, porque você tem que aprender como funciona aquilo lá, né? Para poder... Então, a parada, por exemplo, que as pessoas falavam, tem a parada do forno para manutenção. A parada, ela obedece um tempo, protocolo. Porque você não pode deixar ele esfriar muito, ele tem que ficar numa temperatura, ele tem um cronograma, se passar de... aquele negócio, é que nem o ser humano, se você ficar sem oxigênio mais de 90 segundos, vai dar dano cerebral. Vai ter algum problema. Ou 3 minutos, eu não sou médico para saber, mas acho que é 3, se eu não me engano são 3 minutos. E o autoforno é a mesma coisa, se passar daquele tempo... O refratário, ele esfria, o refratário vai destruir. E aí tem que construir novamente Na verdade, ele estoura, né? Porque ele começa... Explode. Então acabaram as atividades de um dos autofornos. Eu não sei se eles desligaram definitivamente ou se está mantendo lá dentro aquela temperatura. Eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que ela foi desligada e tem uma projeção muito escura para frente. Otimista. Não é muito otimista. Por quê? Porque o mercado internacional assim o quer. Mas também a gente não pode deixar de colocar aqui que houve uma desaceleração na indústria da construção civil. As obras praticamente no Brasil, até por conta também da Operação Lava Jato, que colocou na cadeia muitos executivos de empreiteiras
das maiores empresas de construção civil e que estavam tocando as obras em todo o país, em xeque. Isso agrava, mas me perdoe, Guto, não é esse o ponto principal. Isso ele colabora para que haja uma demanda. Mas a demanda exterior é muito maior. A oferta que o mundo está... Né? A exportação é que as indústrias brasileiras tinham o aço, por exemplo, era concorrente. Ele tinha concorrência. Era via exportação. Né? Ele tinha concorrência mundial, tinha mercado. Mas aí vem a China produzindo muito mais com mão de obra barata, porque lá não existe direito trabalhista, né? O direito existe, é o que eles querem que seja direito. Não existe. Né? Lá, em razão da população, uma população que precisa comer, então e é muita gente, e aí vem aquela coisa do regime, que o regime comunista chinês, ele é diferente. É um camaleão, né? É um Frankenstein. Ele é um comunismo, mas é um comunismo capitalista. É o regime comunista mais capitalista que já existiu. Que já existiu. E outra coisa, no regime, não cortando o raciocínio, só para somar, o regime capitalista industrial chinês, ele evoluiu muito depois da queda do Muro de Berlim, quando quebra-se, a Rússia quebra, e todos os grandes estudiosos, todos os intelectuais, eles saem fora da Rússia e vão para a China. Por isso que, se você observar na mecânica de funcionamento, por que a China desenvolveu tão rapidamente, foi porque migraram os pensadores russos, todos migraram para o sistema chinês. Então mas a China viu que porque o pensamento chinês é terrível, é dominar o mundo. Mas aí, dentro desse pensamento de dominar o mundo, é uma concorrência desleal que eles fazem em relação à mão de obra, né? Em relação a outros países, eles não têm preocupação com o meio ambiente. Não. Eles não têm preocupação em investir para não poluir. Melhorar o meio ambiente. Para não poluir. Vai lá, aparece toda hora na TV, aquelas cidades da China... Todo mundo de máscara. E aquela poluição, aquela névoa absurda, né? Eles não têm essa preocupação, para eles não existe isso. Aliás, o grande inimigo da China vai ser o meio ambiente. A água vai ser um grande problema para eles. E o lixo que eles estão gerando. E eles incentivam muito o tabagismo. Sim. Fuma-se eles vivem atualmente o capitalismo do início do século XX. Eles estão o padrão deles é o capitalismo logo depois da Revolução Industrial. Selvagem, capitalismo selvagem. Logo depois da Revolução Industrial. Crescer a todo custo. Que é crescer sem se preocupar com o meio ambiente. A Índia também está nessa mesma toada de poluição do meio ambiente. Mas voltando às leis chinesas, por isso que eles crescem muito, porque eles não têm preocupação com lei trabalhista. Sim, do ponto de vista... Por isso que eles fazem uma matéria-prima mais barata, porque a mão de obra é barata, porque eles não investem na indústria, eles não investem em não poluir, eles não gastam dinheiro para esse tipo de coisa. E aí o preço não sobe, porque, lógico, se você tem leis trabalhistas, você tem que atender aquele sindicato, você tem que atender aquele salário mínimo para todo mundo, aquele piso salarial para o teu trabalhador, você tem que obedecer a determinadas saúde, medicina do trabalho, segurança no trabalho, normas de esse tipo de norma, teu preço vai aumentar, porque você vai ter que investir do teu lucro, você vai ter que tirar do teu lucro para poder investir nisso. Mas nós não podemos esquecer que a concorrência para adentrar na universidade lá é altamente competitiva, é uma selvagem dedicação. Eles estão construindo cérebros humanos robô. Já estão hackeando os órgãos de defesa dos Estados Unidos.
A próxima guerra diz que vai ser a Você guerra sabe que cibernética. o maior problema que os Estados Unidos têm com a falsificação do dólar é feito o dólar na China. É o dólar chinês. Porque o dólar chinês chegou a uma perfeição que não tem como os Estados Unidos diferenciar. O que é o chinês não há... e o que é o Você já reparou norte-americano? que de tanto em tanto tempo eles estão modificando? O dólar não mudava. As notas. Com mais o dólar frequência. O dólar não mudava. Eu tinha um pouco de dólar de 1920. E se você vai fazer algum tipo de operação cambial usando uma nota um pouco mais antiga, a pessoa já começa... te olha desconfiada. É. Que esse tipo de situação não acontecia, né? Não era comum. Não, Você, o dólar ficou durante você 40, imagine 50 anos sem um mexer. país inteiro fazendo uma falsificação com tudo. Então a América está num problema, porque isso a aí moeda dele está sendo É falsificada. uma estratégia, inclusive é uma estratégia de guerra. De guerra. Fizeram De isso guerra. com a Alemanha. De inserir, Isso. inserir moeda falsificada no mercado alemão durante a guerra Aí eu falei, para poder desestruturar a economia deles, inflacionar e Foi destruir todo o país da parte bélica, né? Foi uma logística estratégia. É estratégia de guerra. Estratégia isso. de guerra. Inserir dinheiro falso, inserir informações. É uma guerra, não é só aquela guerra do soldado matando o outro, é A guerra armada. As armas são outras, não são é a guerra da tão inteligência. letais. É a guerra da inteligência. Né? Você vê o grau de conversação que nós estamos tendo com o espectador, trazendo isto a público e fazendo o espectador tendo a noção, não só... nós começamos falando do problema trabalhista da nossa região, mas a visão é uma visão global que entra na gente, que nós estamos... Então, É um dos efeitos da globalização. Hoje é tudo O globalizado. trabalho também está globalizado. Tá. Né? Não na minha geração, talvez não na sua, mas na geração do meu filho, que eles chamam de geração Y, né? Qual é a ideia dele? Meu filho termina ano que vem engenharia de petróleo. Qual é a ideia dele? É uma especialização lá fora. Ele já fala, o inglês dele já é fluente e eu já estou orientando para ele começar a aprender chinês. Sim. o mandarim. Mandarim. É. Não é nem o chinês, não é o cantonês, não é o mandarim. Antes era você aprendia o inglês e o espanhol. Agora, esquece. É o inglês e mais um mandarim, mais ou um alemão. Um alemão. Então, qual a ideia dele? Aí já é uma especialização e se arrumar um emprego lá fora. É globalizado. Hoje não é mais o cidadão do Brasil. Não sei na minha profissão, por exemplo, de advogado, que é diferente. Que as leis, o sistema legal é diferente dos países. Mas nas outras profissões? Depende. Nas outras profissões, não. Aí, na engenharia, até na saúde, na medicina. Então, o negócio é se especializar e voar pelo mundo. Vivemos uma experiência inversa com o programa Mais Médicos, que traz médicos de fora para trabalhar aqui. Não sei, seria eu acho que isso? aí já é um aspecto ideológico. Já é a questão política entrando. Já é questão ideológica, não é nem política, é ideológica. Diz respeito aí a essa gente que está aí dominando o nosso país, que tá aí o resultado, eu não preciso falar, né? Porque todos sabem que eu sou totalmente avesso a tudo que está aí hoje. Quem não está, né? A essa esquerda absurda que nós temos. Aí essa história do Mais Médico foi uma jogada ideológica e você aproveitou do momento eleitoral também? Exatamente. Isso aí não tem subsídio para discutir essa questão da globalização. São escravos que estão vindo para cá e o governo, o que o nosso governo paga para eles ficam com 10% e o resto vai para o governo cubano. Quer dizer, não vai nem para os parentes, é uma lavagem de dinheiro. Não vai nem para os parentes, vai direto para o governo. É uma transação de governo. Isso aí é uma lavagem, é uma forma de lavagem de dinheiro. Mas oficial, oficializada pelo governo. Legalizaram a lavagem de dinheiro. Senhor Miguel Escandon, muito obrigado pela presença. Nós vamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer ao advogado André Luiz Simões, a você, Miguel Escandon, mas principalmente a você, telespectador. André Luiz já está convidado para mais vezes virar habituê aqui no nosso programa. Com prazer. Eu agradeço a você, telespectador, pela audiência. A gente espera que, mais uma vez, a gente tenha passado um pouco de informação que melhore a sua forma de enxergar as coisas e ver o mundo.
Trabalho é importante. Todos têm de trabalhar, todos têm direito ao trabalho digno. A gente volta amanhã, até lá.